Então, meninas, boa noite. Hoje, nossa aula de pós-operatório. Sejam bem-vindas a todas. Vou pedir para vocês compartilharem, dar o like, que a gente vai começar agora uma nova visão sobre o tratamento de pós-operatório. Porque quando a gente fala de pós-operatório, quando eu falo de pós-operatório, eu estou falando de pós-operatório recente. Eu não estou falando de imediato, eu não estou falando de pós-operatório fibrose. A nossa aula de fibrose é amanhã. No pós-operatório, nosso trabalho é evitar a formação de fibrose, diminuir a formação de cicatrizes, inibir a formação de queloides. Então, o nosso trabalho é esse. Então, por isso que eu separei essa aula de fibrose, que é um negócio que a gente tem que tratar a fibrose de um jeito, agora pós-operatório é outro jeito. Por quê? Tudo implica na frequência. O que é a frequência? É a quantidade de alongamento, de estresse, de alongamento cíclico que você faz. Então, para isso, eu trago uma sequência de artigos, né? Então, eu não mostro os artigos para vocês sempre, toda a aula aqui no workshop, senão fica muito maçante. Mas hoje, há necessidade de mostrar um artigo para vocês, para que vocês não misturem o joio com o trigo, tá? Então, vamos começar hoje a nossa aula. Vou começar explicando para vocês sobre o que é essa história de um trauma causado na fáscia, porque a visão que eu tenho é de fáscia. Sabe que fáscia é tudo. Então, a cirurgia é feita onde? Na face. Uma lipoaspiração é feita onde? Na fáscia. Uma abdominoplastia, você tira o quê? Fáscia. Então, tudo é fáscia. Então, a minha visão é para o todo. Eu nunca vou olhar para um pós-operatório pensando no edema que está sendo gerado. Não estou olhando, não estou preocupado com isso. Isso é uma consequência do trauma gerado naquele lugar. Então, hoje, a gente começa a nossa aula falando exatamente de pós-operatório imediato. Para isso, meninas, eu vou sentar e vou passar uns artigos para vocês. A gente conversar um pouco, mostrar um pouco de artigo para vocês. O que fala, por que acontece. Vocês lendo o artigo e eu falando, é uma questão diferente para a gente poder fixar na nossa mente o trabalho de tração cíclica para pós-operatório. Porque tudo tem uma frequência. Lembra que a gente chegou, a gente falou, é 1 Hz. Depois a gente falou, meio Hz do lipedema no início. Né? Agora, sabe como que a gente vai fazer? 0,1 Hz. A gente fez meio Hz no lipedema e agora a gente vai falar de 0,1 Hz. O que é isso, Renan? O que é 1 Hz? Vou explicar para vocês de uma forma tão simples de engenharia o que é Hz. Hz é frequência. Hz é uma medida de frequência. E sabe como que eu mato Hz para vocês? De modo simples. Esquece cálculo matemático. Só o risco que vocês precisam saber. Hz é igual a 1 ciclo por segundo. Isso é 1 Hz. 1 ciclo por segundo. Se nós falamos meio Hz, se nós falamos 0,5 Hz, nós estamos falando 1 ciclo a cada 2 segundos. Foi na aula de lipedema. A gente inibia a fibronectina na primeira semana. A gente precisa fazer o alongamento cíclico dessa forma. E depois nós temos o 0,1 Hz. O que é 1 Hz? É 1 ciclo a cada 10 segundos. 0,1. 0,1 Hz é 1 ciclo a cada 10 segundos. Tá? Então, o que significa 1 ciclo a cada 10 segundos? O que a gente está vendo na literatura? Que você tensiona 5 segundos e relaxa 5 segundos. Tá? Esse é o ciclo ideal para você aprender a como tratar o seu pós-operatório. Certo, meninas? Vou mostrar para vocês por que é isso. Agora eu vou mostrar um artigo aqui, a gente conversar sobre isso. E aí a gente volta a falar um pouco no Philip Sharp. Depois a gente já vem com a nossa modelo aqui no... como é que chama? Na nossa aula prática também hoje, tá? Meninas, o que a gente tem que entender é que
Vou compartilhar a página, peraí. Meninas, o que a gente tem que entender é que muitas das vezes a gente quer acompanhar os livros, que são as grandes referências que as pessoas vão formatando livros, né? Então até me questiono muito quando eu escrevo algum material, quando eu disponibilizo um e-book, porque eu sei que daqui a um ano é tudo mais novo, né? Por que é mais novo? Um livro ele demora cerca de 10 anos para ficar disponível. Por quê? Tem artigos que ele só vai ficar reconhecido na internet, você só vai achar esse artigo na base de dados, ou se você conhecer o autor, que ele te falar que existe, ou você vai maturando a sua pesquisa, e aí nessa maturidade de pesquisa você vai adquirindo as palavras-chave e vai evoluindo para encontrar os artigos certos. Então a pesquisa ela não sai do nada. Para começar, uma pesquisa nunca sai do nada. Tá? E um artigo, ele em média, ele demora alguns anos para ficar disponível. Tá? Esse aqui é um artigo que já fazem quase 10 anos. Tá? Mas ele é super importante e ele é a base da nossa aula hoje. Por quê? O estiramento cíclico ele não é estudado desde hoje. Faz tempo que ele é estudado e a gente vem aqui trazer sobre uma explicação do estiramento cíclico, como você se aplica. Então está aqui o efeito da proteína mitótica P38 no estiramento cíclico, na diferenciação de fibroblastos de cicatrizes hipertróficas faciais humanas, faciais ou pele, qualquer lugar. Tá? Só que aqui foi um estudo na cicatriz da pele, da face. Então ele fala que a cicatriz, vou aumentar um pouquinho o zoom para vocês, para a gente acompanhar um pouquinho melhor. Então tá aqui as cicatrizes hipertróficas, né? Ele chama com HTS. A deposição excessiva de tecido cicatricial por fibroblastos é uma das doenças de pele mais comum. Fibroblastos derivados de um tecido cicatricial cirúrgico produzem altos níveis de alfa-quitina de músculo liso e fator de crescimento transformador beta-1, TGF-beta-1. Tá? Então, fator de crescimento transformador beta-1 ou TGF-beta-1. Ele falou de cicatriz hipertrófica, HTS, né? E depois ele falou de alfa-quitina de músculo liso. Então, alfa-quitina de músculo liso. E fator de crescimento. No entanto, o mecanismo de moléculas para esses fenômenos são pouco compreendidos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os mecanismos moleculares de cicatrizes hipertróficas e suas possíveis implicações terapêuticas. Os fibroblastos derivados da pele de cicatrizes hipertróficas foram cultivados e caracterizados in vitro. Os fibroblastos foram sincronizados e distribuídos aleatoriamente em dois grupos, um estiramento cíclico e um estiramento cíclico pré-tratado com SB20, um inibidor de P38-MPK. Então, o alongamento cíclico a 10% de deformação foi aplicado em uma frequência de carga de 10 ciclos por minuto, ou seja, 5 segundos de tensão e 5 segundos de relaxamento, por 0 hora, 6 horas e 12 horas. O estiramento cíclico em fibroblasto HTS levou um aumento da expressão de alfa-quitina e TGF-beta1, de RNA e proteína de fosforilação de P38-MPK. O SB20 reverteu esses efeitos e causou uma diminuição na contração da matriz. Entendeu? Então, não foi benéfico. Além disso, o crescimento de fibroblastos foi parcialmente bloqueado pela inibição de P38-MAPK. Portanto, o mecanismo de estiramento cíclico envolve P38-MK e sua inibição é sugerida como uma nova estratégia terapêutica. Então, lá em 2013, já estava sugerindo que o estiramento cíclico seria um grande aliado para tratamento, uma estratégia terapêutica de cicatrizes. Só mostrar para vocês uma configuração, uma conclusão. Verificação morfologia fibroblástica, HTS de cicatriz hipertrófica por análise de imunofluorescência. E ele faz várias pesquisas aqui para ele chegar a isso aí. Ele fala do estiramento cíclico, aumenta os níveis de PMK, fosforilação em fibroblastos humanos. Incubado em 12 horas, inibidor de PMA apresenta uma redução da ativação.
resulta a diminuição da expressão de P e alfa e TGF. Tá? Só que aí ele fala, naquela condição que ele falou, o estiramento, né? 5 segundos de estiramento, 5 segundos de relaxamento. Então você vai ver, olha o tempo que é cada tração, cada movimento de tração que vocês têm que realizar para tratar um paciente de pós-operatório. O estiramento cíclico promove diretamente um fenótipo fibrogênico em fibroblastos, em cicatrizes humanas e humano. Tá aqui, ó. Depois a gente vai disponibilizar esse artigo para vocês lerem ele, para vocês interagirem um pouquinho mais com a tração cíclica, para vocês entenderem como que funciona a questão da matriz. Enfim, queria mostrar para vocês aqui uma conclusão que ele teve. E dentro das considerações finais, está aqui. O estiramento cíclico em fibroblasto humano pode afetar a via de transdução, sinalização e transdiferenciação de fibroblastos em vivo. No processo de cicatrização de feridas, a tensão é inevitável. No entanto, esse estudo sugere que podemos considerar um bloqueio clinicamente no processo de cicatrização de feridas a fim de reduzir a formação de cicatrizes. Tá? Então, assim, o que eu falei que é nosso trabalho? Nosso trabalho é inibir aderências, inibir a formação de fibrose, diminuir a formação de cicatrizes e evitar a formação de queloides, tá? Então aqui a gente sabe outro problema que a gente sabe que o processo fibrótico, né, de fibrose, ele é um processo de sucessivos processos inflamatórios locais que vão gerando aderência, que vão gerando depósito ali de colágeno tipo 3 através de uma ativação de fibronectina, que é aquela mesma fibronectina que nós vimos que está associada a pessoas com lipedema na semana passada. Tá? Então, hoje a gente está falando do estiramento cíclico. Então, o que acontece? São sucessivos processos inflamatórios. Então, eu sei que vai gerar o processo inflamatório porque está traumatizado. Então, o que eu posso fazer? O que a tração cíclica faz nesse processo inflamatório? Então, é isso que vocês precisam saber. Tá? Então, o estiramento cíclico ele regula negativamente a secreção de interleucina 1-beta por meio de inibição da ativação do inflammassoma NL-RP3 atenuado a via de AMP quinase. Então vamos tentar entender o que ele fala aqui. Vou dar um zoom aqui para a gente aumentar. Tá? Então ele fala que os macrófagos são células imunes hematopoéticas, e fala parte de macrófagos. A gente sabe que a atração cíclica a gente aprende no capilar, nas aulas de capilar vocês vão aprender que a atração cíclica ela estimula os macrófagos por via de mecanotransdução também. Então, os macrófagos eles têm duas funções. Então, existe o macrófago tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 ele tem a ação de fagocitose inflamatória. O tipo 2 ele tem a ação de produzir fator de crescimento celular. Então, ele estimula o crescimento celular. Então, são essa a função dos dois tipos de macrófago. Então, os macrófagos são células imunes, né, de origem hematopoética, que desempenham vários papéis na defesa do hospedeiro e na homeostase do tecido. É eles que vão falar se o tecido está em homeostase, porque se tem processo inflamatório, você tem muito macrófago, você não está em homeostase. Em microambientes mecânicos, os macrófagos recebem sinais mecânicos e regulam as várias funções celulares. Então, assim, os macrófagos eles são mecanosensíveis e eles regulam, através de sinais mecânicos, regulam as funções celulares. Então, ele causa uma homeostase celular. No entanto, o mecanismo pelos quais os sinais mecânicos influencia o fenótipo é a função dos macrófagos no processo inflamatório, ainda não foram elucidados detalhadamente. Então, nesse estudo, nesse documento, examinados os efeitos do estiramento cíclico na família de LNR, ativação do inflammassoma, contendo domínio de pirina 3, NL-NPR3. Então, aqui com domínio de pirina 3, tá? Então, uma linha de celular macrófagos murina e macrófagos primário, derivados de uma medula óssea de camundongos, né? Mostramos que o estiramento cíclico inibiu a secreção de interleucina IL-1-beta. Interleucina 1-beta, estimulada por trifosfato de adenosina, ATP, em macrófagos preparado com lipolissacarídeos LP-S, usando análise de ELISA-Webb-Blot.
Então, o estiramento cíclico não afetou a degradação do inibidor de K-beta ou na translocação nuclear, a atividade de transcrição do fator nuclear, sugerindo que a inibição mediada pelo estiramento cíclico foi independente da via de sinalização, ou seja, ele faz a inibição independente de estimular a via de sinalização. Ele regula sem precisar estimular as vias de sinalização. Consiste com que esses resultados, o estiramento cíclico não afetou a expressão induzida por lipopolissacarídeos de componentes do inflammassoma, como interleucina 1 beta, que é conhecido por exigir ativação de sinalização. Então ele fala aqui, vamos passar para frente para a gente ver o que ele fala aqui. Ó. Onde que ele fala? Além disso, fosforilação de AMPK induzida por ATP em macrófagos iniciadas como LPS foi significativamente suprimida pelo estiramento cíclico, indicando que o estiramento cíclico regula negativamente a secreção de interleucina 1 beta através da inibição da caspase 1, atenuando a via de AMPK. Nossos resultados sugerem que o estresse mecânico funciona para manter a homeostase através da prevenção da ativação excessiva do inflammassoma em macrófagos em microambientes mecânicos. Então o que a gente está falando, meninas? Aqui, ó, eu estou controlando a inflamação. Eu não vou deixar que sucessivos processos inflamatórios aconteçam para que aumente o processo de fibrose. Então o estresse mecânico desempenha um papel crítico na regulação de muitas funções celulares, incluindo a proliferação celular, diferenciação e resposta inflamatória. Então aqui eu tenho infinitos artigos aqui agora que vão falar dos benefícios da tração cíclica, tá? Então ele fala de ativação de inflammassoma através da tração cíclica, fala da ativação de macrófagos através da estimulação cíclica. Aqui ele fala de toda a questão da tração cíclica. Ele põe materiais e métodos, linhagem celular. Depois ele fala do alongamento cíclico aqui, alongamento cíclico uniaxial em célula-sistema. Eu quero ver quantos hertz que ele foi aplicado. Da noite de uma bancada limpa, foram semeadas 15 a 10 a sexta células de colágeno. Colágeno sabe o que é fácil, lá, células em uma câmara revestida de colágeno por uma área de 10 centímetros quadrados. A gente sabe que eu estou falando de face em tudo aqui, né? Citou colágeno. Eu quero mostrar para vocês também o que ele fala. Olha lá. Amplificado foi 40 ciclos a 95, 10, 55, 30, 72, 30. Temperatura. Quero achar a frequência que ele usou aqui. Aqui ele está falando só da inibição. Aí ele fala dos resultados, como que foi a inibição. Então, meninas, o que acontece? A gente tem um processo de inflamatório, então a gente precisa de duas vias. Nós temos aqui um trauma, né, por exemplo, numa lipoaspiração, né, um trauma onde a cânula passa em vários lugares, em várias direções. Aí às vezes a gente tem também uma abdominoplastia, mas a abdominoplastia não está ligada com a lipo, só vou desenhar aqui para a gente fazer os dois juntos. Então, se eu tenho um processo de lipoaspiração, a gente falou de processo inflamatório. Então, os processos inflamatórios, eles são responsáveis pela deposição de colágeno tipo 3 pós-trauma. Então, o que a gente está falando? Que o colágeno tipo 3 ele vai substituir o colágeno tipo 1 devido ao trauma que foi acometido ali pela ativação de fibronectina. Então se vocês já aprenderam que o alongamento cíclico a 0,5 Hz inibe a ativação de fibronectina,
a gente sabe também que 1 Hz ele quebra a formação do colágeno tipo 3. Então, olha que difícil que vocês estão aqui se deparando com uma coisa. E aí, exatamente o pós-operatório, que é o fator processos inflamatórios, né? E ativação de P38. O que a gente está falando aqui? Eu tenho uma proteína quinase mitótica, P38, e eu tenho um processo inflamatório. E aqui ele está falando que para mim ativar isso aqui, eu tenho que fazer 0.1 Hz. 0.1 Hz. Ó, meio Hz, 1 Hz, 0.1 Hz. Então essa vai ser exatamente a evolução do meu tratamento. Tá? Peguei o paciente agora, pós-operatório, 2 dias, 3 dias de pós-operatório. O que eu vou fazer com esse pós-operatório? Eu simplesmente vou criar as linhas de alongamento que eu vou fazer. Modelando já meu paciente. E através de um estiramento de 5 segundos e relaxamento de 5 segundos, estiramento de 5 segundos, relaxamento de 5 segundos. Eu vou estar inibindo os inflamossomas, regulando a função celular. E também estou inibindo a ativação de P38. Então, se eu estou fazendo isso aqui com 1 Hz, que é o início da minha terapêutica. Então, todo pós-operatório, eu vou iniciar com uma tração de 1 Hz. Ou seja, essa tração de 1 Hz equivale igual a uma tração e um relaxamento a cada 10 segundos. Tá? Então, isso equivale a 0.1 Hz. Quando a gente está falando... Aí, então, a gente pegou o pós-operatório imediato, paciente com 3 dias de operatório. Eu vou trabalhar nessa frequência do estiramento cíclico. Quando eu trabalhar isso aqui, eu já tenho que falar assim, putz, eu já controlei o processo inflamatório, causei uma homeostase celular e já inibi a P38. Agora, o que eu vou fazer? Já vou inibir a fibronectina, ativação de fibronectina, para inibir ainda a formação de colágeno tipo 3. Então, olha a sequência para mim não deixar que gere o colágeno tipo 3. A sequência está fazendo exatamente isso aqui. Ó. Aí agora, eu já fiz aqui 2 a 4 sessões de 3 em 3 dias. Já fazendo todo o processo de drenagem, tudo junto aqui. E aqui eu vou trabalhar de 5 em 5 dias, já com meio Hz. O que é o meio Hz? Um estiramento e um relaxamento a cada 2 segundos. Tá? E agora eu vou aqui, ó. Tá? No pós, aqui já passou aqui 21 dias, já aconteceu a deposição de colágeno tipo 3, já tenho meus processos cicatriciais todos resolvidos. O que passou, o que foi ativado de fibronectina, às vezes são pontuais, então são só pontos que gerou a deposição de colágeno tipo 3. E eu também já inibi a fibronectina, então eu já posso começar com 1 Hz aqui. Tá? O que é 1 Hz? Uma tração e um relaxamento por segundo. Tá? Então, exatamente assim é o processo
terapêutico que vocês vão realizar no paciente de vocês, tá? Agora, a gente vai olhar para a cicatriz do paciente. Mesma coisa. A diferença da cicatriz do paciente é que eu vou tratar uma linha bem próxima e vou fazer tração. Aqui eu estou fazendo tração só para cima, porque eu já estou remodelando meu paciente. Nesse caso, eu vou fazer tração para baixo e para cima, tá? E qual que é a frequência que eu vou fazer assim? Ah, é pós-operatório imediato? 1 Hz. Estou inibindo a formação de processos inflamatórios sucessivos ali na linha de aderência e na linha da cicatriz, e com isso eu estou evitando a formação de uma queloide. Imediatamente eu fiz isso, vou trabalhar a inibição de fibronectina depois de 3 a 4 sessões, vou trabalhar a inibição da fibronectina 2 a 3 sessões, e depois eu faço. Então a gente está falando de um fechamento de 10 sessões aqui, ó. Eu faço mais 3 sessões aqui. Estou falando 4, 3, 3. Eu trato meu paciente com 10 sessões, deixando ele lisinho, com um processo cicatricial 100% concluído, com mínima aparência cicatricial e zero fibrose, tá? Então, isso é a forma que a gente enxerga a nossa terapêutica quando a gente fala de tração cíclica para pós-operatório. Ah, Renan, fez lipo de coxa, mesma coisa. Ah, fez lipo de braço, mesma coisa. Nós estamos falando de pós-operatório. Ah, fez uma cesárea, mesma coisa. Posso tratar uma cicatriz de uma cesárea aqui assim, tá? Então, eu tenho que seguir essas quantidades de hertz para que eu consiga obter resultados sucessivos de tratamento pós-operatório. Meninas, vamos avaliar aqui. Então, nós temos uma paciente, certo, que sofreu um processo de pós-operatório. Ela está com uma aderência, ela está com uma cicatriz aqui. Vou desenhar a cicatriz. Vou fazer o desenho, mas vou te rabiscar hoje, meu bem. Vai variar. Ó. Então, ela tem uma abdominoplastia aqui, uma cicatriz de abdominoplastia aqui. E aqui nós temos um outro caso, onde o cara passou toda a cânula aqui, ó. Fazendo linha semilunar, foi fazendo aqui, colocando a cânula. E nós estamos com o abdômen desse jeito aqui, todo fibrosado aqui na lateral, região das costas, né? Então, eu preciso trabalhar a tração cíclica nesse paciente. Hoje esse paciente, nós vamos considerar que esse paciente ele está aqui com 3 dias de pós-operatório. Então, a tração que nós vamos aplicar aqui vai ser uma tração de 0,1 Hz. Não sabe o que é 0,1 Hz? Volta para minha aula. Então, meninas, nós temos aqui um caso de pós-operatório. Nós vamos tratar tanto a cicatriz quanto a fibrose gerada da lipo. Normalmente, o paciente que tem uma abdominoplastia, ele não tem lipo. Às vezes ele tem os dois, tá? Então, vai variar de caso para caso, tá? Então, vamos fazer acontecer esse trabalho de pós-operatório. Então, meninas, primeira coisa, passar o meu balme, né? Então, a gente vai passar o meu balme. Agora, a gente vai passar o meu balme um pouco diferente. O paciente pode estar dolorido. Então, ó, passar o meu balme, ó, sempre devagarzinho, ó, e sempre já esticando a pele, já dando essa aderência do balme, ó, para vocês fazerem a tração cíclica, ó. Então tudo muda num pós-operatório. Não é porque o paciente está aqui que não está. A gente está simulando que a gente pode fazer de qualquer jeito. Então a gente vai fazer exatamente como vocês têm que passar. Ó. E vai passando o dedo bem superficial no meu balme. E já vai fazendo a aplicação do balme e tracionando a pele bem levemente. Ó.
E meninos, agora eu tô curioso aqui para a gente fazer essa tração certinho. O povo tá curioso aí para fazer a tração certinho, ou para aprender como é que passa o meu balme. Então, pós-operatório é bem superficial o tratamento, assim. Bem delicado. Isso. Ó, vai passando bem levemente em toda a área corporal que vocês vão aplicar. Já passa meu balme de uma vez, ó. E vai passando sempre o dedo assim, ó. Já dá aquela... Olha a tração, ó. Ó, já tô dando aquela drenada, já tô aproveitando para potencializar meu resultado, ó. Tá? Então eu vou fazendo isso, eu vou passando meu balme, ó. Passando a minha mão. E depois que eu faço a aplicação do meu balme, eu seleciono a melhor ferramenta que eu vou trabalhar, tá? Então, para a gente começar a nossa aplicação aqui, eu sugiro a gente começar aqui em cima com um guidãozão ou com um mini guidão. E como que vai ser esse alongamento? Ó, eu vou estirar, então vai ser 5 minutos tensionando, 5 segundos tensionando, 1, 2, 3, 4, 5. Volto, relaxo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Continuo, estiro novamente, mantenho estirado e conto até 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer essa repetição durante 10 a 18 vezes, tá? Um pós-operatório eu não preciso chegar a 36 vezes, tá? Mas isso vai sentindo de mobilidade. Às vezes o paciente endurece um pouquinho mais, aí vocês vão ter que fazer um pouquinho mais que 18. Mas por via de regras, de 10 a 18 repetições por linha de tensionamento. Lembrando que as linhas de tensionamento no corporal, ela é de 10 em 10 milímetros, ou seja, de 1 em 1 centímetros, tá? Então você tem uma linha aqui, você tem outra linha aqui, ó, tá? E aí você estira. Mantém 1, 2, 3, 4, 5 tensionado. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. Ativa novamente. Mantém tensionado durante 5 segundos. E volta aqui para a posição inicial. Repetiu isso, a gente vai mudar a nossa ferramenta. Vou pôr um pouquinho mais para baixo. Ó. Alonga durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa durante 5 segundos. E aí eu vou fazendo esse alongamento, tá? Tranquilo, repetindo ele de ponto em ponto. E vou mudando meu paciente. Pós-operatório, gente, ele não é rápido mesmo, tá? Por quê? Nós temos que pensar o seguinte: tempo é dinheiro, vocês vão gastar tempo aqui. Você tem que lembrar que a pessoa gastou já 20 mil reais para fazer essa cirurgia aqui. E se você não atuar aqui, ela vai perder 20 mil reais. Então vocês têm que saber cobrar também. Vocês vão ficar lá 2 horas fazendo a tração no paciente de vocês, frente e costa no paciente de vocês, e ainda drenando. Então vocês têm que saber cobrar por isso, tá? Então, em média, a gente cobra por hora a tração cíclica. Então, porque você vai pegar um paciente um pouquinho maior, ele vai custar um pouquinho mais caro. Um paciente um pouquinho menor vai custar um pouquinho mais barato, por causa do tempo que realmente você vai gastar com aquela terapêutica, tá? Então, você faz em todo o trajeto isso que eu estou falando para vocês. Eu vou descer em todo o trajeto fazendo uma tração só, mas vocês lembram que são até 18 trações, tá? Mantenha por 5 segundos, relaxe por 5 segundos.
mantenha por 5 segundos, relaxe por 5 segundos. E aí a gente vai fazendo em todo o trajeto da cirurgia. Relaxa 5 segundos, traciona 5 segundos. Vem aqui novamente, muda o lado e vai, ó. Vou pegar o guidãozão aqui, porque ele pega mais área ainda, ó. Um paciente pequenininho, vai mais área ainda, ó. Vou tensionar, manter tensionado durante 5 segundos, tá? E relaxar durante 5 segundos. E essa repetição, então, eu faço de 10 a 18 vezes. Lembrando que você pode pegar um tecido já com 3 dias, já com grande parte polimerizada. Então, às vezes, você vai precisar sim chegar a mais de 18 vezes fazendo essa tração. Tá? Alonga 5 segundos. Relaxa 5 segundos. E aí você vai descendo. Então, normalmente a gente está falando do paciente que não tem essa cicatriz aqui ainda, né? Nós estamos falando do paciente que só fez uma lipoaspiração, ó. Então, você vai alongar ele aqui, manter 5 segundos e soltar. Alonga, 1, 2, 3, 4, 5, solta, 1, 2, 3, 4, 5. Vou mudar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu faço em todo o trajeto, completando a minha tração de meio hertz. Vou fazer do lado de cá para ficar melhor para vocês. Então eu traciono aqui e mantenho 5 segundos tracionado. E relaxo e volto 5 segundos em relaxamento. Vou estirar novamente. Traciono 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Volto, relaxo 5 segundos. Vou fazer essa repetição em todo o trajeto durante 10 a 18 vezes. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vocês vão fazer em todo o trajeto. Tá? Agora, vamos supor que essa paciente... Vamos terminar aqui, Hugo. Faz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vocês vão fazer isso aqui em todo o trajeto da lipoaspiração que a cânula passou. Beleza, meninas. Fizemos isso aqui. Agora, eu fiz isso aqui 3 sessões. De 3 a 4 sessões, assim, de 3 em 3 dias. 1 semana e meia, eu já acabei essas sessões. Aí, nós estamos falando de um pacote de 10 sessões. Então, agora, eu já fiz esse trabalho. A pele do meu paciente já começou a gerar elasticidade novamente. Já não tem pontos de aderência mais visíveis. E agora, eu vou aumentar a minha tração. E agora a minha tração, ela vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2. E vou em todo o trajeto novamente. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E assim a gente vai em todo o trajeto. Vai dormir, que esse 1, 2 meu aí, gente, vai acordar. Acorda para cuspir. 2. Traciona. 1, 2. Traciona. 1, 2. Agora aqui. Traciona 1. Relaxa 1. Traciona e mantém 1. Relaxa 1. Lembrando que o outro, ó, vai ser assim, né? Só para a gente fazer uma exemplificação aqui, ó. Então, traciona 1. Relaxa 1. Traciona 1. Relaxa 1. Traciona 1. Relaxa 1. Já não estamos falando de meio hertz aqui, né? E aí vai em todo o trajeto. Traciona 1. Relaxa 1. Traciona 1. Relaxa 1. Traciona 1. Relaxa 1.
faça em todo o trajeto onde a cânula passou. Então, eu vou fazer isso aqui, então, 2 ou 3 sessões. Então, nós saímos de 4 mais 3 sessões, nós estamos com 7 sessões, só falta mais 3 sessões. E agora, nós vamos fazer essas 3 sessões já aplicada com 1 Hz, já para inibição e tratamento total do processo cicatricial de fibrose que aconteceu aqui. Então, nós já chegamos aqui a praticamente quase 20 dias de cirurgia, e a gente está aqui mais de 21 dias de cirurgia. Nós estamos aqui já com o colágeno tipo 3 instalado, onde ele foi depositado. E agora nós vamos fazer o tratamento com 1 Hz para que a gente iniba e quebre facialinização do colágeno que está aqui em processo de aderência. Ele ainda não está 100% aderido. Lembrando que o processo de fibrose ele vai se prolongar aí durante todo o período do processo inflamatório que existe no paciente de vocês, que pode postergar aí 2, 3 meses tranquilamente. Tá? Então vamos de novo agora. Agora nós vamos tratar com velocidade de 1 Hz. Então o Hz ele vai meio e volta 1. Cada ciclo, que o ciclo é ir e voltar. Ir e voltar. Aqui cada ciclo deve durar 1 segundo. Então, aí assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vai aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vai de novo, ó. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai em todo o trajeto, fazendo o seu paciente dos dois lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você vai fazer em todo o trajeto. Aqui também eu já estou ativando com 1 Hz, né? Lembra que a gente está ativando mecanotransdução de células-tronco, né? Regenerando todo o processo de pele do meu paciente e também estimulando para que aconteça a inibição do processo inflamatório e a ilinização desse colágeno tipo 3 que está em processo de polimerização. De novo, mais uma vez, com 1 Hz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Aí a gente vai em todo o trajeto da cânula, passando dessa forma. Agora, meninas, eu tenho um ponto aqui. Agora o paciente ele fez uma abdominoplastia. A abdominoplastia, então, eu vou ter da mesma forma aqui, porque foi descolada essa hipodérmica do lugar e foi reposicionada. Assim como foi reposicionada a minha cicatriz umbilical, então eu vou ter que tratar meu umbilical, né? Eu tenho processo de cicatrização umbilical e normalmente eu tenho processo aqui e ainda tenho a diástase aqui para me trabalhar. Mas a diástase a gente vai falar aí, a gente já falou disso na nossa aula, então a gente não vai abordar amanhã nem hoje a questão da diástase. Mas o que a gente tem que fazer aqui agora é tratar uma aderência, uma cicatriz. Então, mais uma vez, agora, esse paciente, agora ele está com 2, 3 dias de cirurgia. Tá? Então, ó, o que eu posso fazer aqui com ele? Ó? Tracionar, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. Traciona, 1, 2, 3, 4, 5, relaxa, 1, 2, 3, 4, 5, vai em outro lugar, traciona, 1, 2, 3, 4, 5, relaxa, 1, 2, 3, 4, 5. De 10 a 18 repetições, lembrando que nós temos que tensionar toda essa linha de cicatriz e principalmente essa região medial aqui, ó. Então, traciona novamente, 1, 2, 3, 4, 5, relaxa, 1, 2, 3, 4, 5 e faz essa repetição entre 10 e 18 vezes. Agora, meninas, a gente tem que fazer também para baixo. Lembra que eu falei que vai esticar para baixo? Só que aqui, ó, o guidão já não dá tanto. Ó, tem um osso aqui, ó, ele não vai encaixar, ó, não encaixa.
Então aqui a minha opção é utilizar ferramentas menores. Eu posso estar utilizando uma gota aqui, ó, nessa região, ó. Então eu vou tracionar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. Traciona. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. Muda a posição. Outra linha de tensionamento. Contrai. Estica, alonga. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer em todo o trajeto da linha de aderência. Traciona. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. E vai fazendo isso em todo o trajeto do paciente aqui. Repetindo para que você consiga estimular o processo que vai inibir a formação de queloides e cicatrizes hipertróficas, tá? E diminui também a coloração da aderência. Trabalhei isso aqui, vai nós de novo. Agora nós estamos falando de meio hertz. Vamos recapitular. Traciona 1, relaxa 1. Traciona 1, relaxa 1. Traciona 1, relaxa 1. Em todo o trajeto, traciona 1, relaxa 1. Repetindo de 10 a 18 vezes, traciona 1, relaxa 1. Traciona 1, relaxa 1. Traciona 1, relaxa 1. Faço para baixo também. Agora, vou fazer com a gota do mesmo jeito. Só para a gente recapitular. Traciona 1, relaxa 1. Traciona 1, relaxa 1. Muda a ferramenta. Traciona 1, relaxa 1. Traciona 1, relaxa 1. Traciona 1, relaxa 1. Vai ficar repetindo na cabeça de vocês depois. Amanhã, a hora que for atender o paciente, vai ficar assim. Traciona 1, relaxa 1. Traciona 1, relaxa 1. Agora, meninas, o paciente já está aqui com 21 dias de cicatrização. Eu preciso finalizar a minha cicatriz e ainda trabalhar um pouco mais a elasticidade dessa pele. Então, eu começo agora com o hertz. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Muda a posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muda a posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesma coisa, vamos aqui embaixo para a gente finalizar nossa aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim você vai fazer em todo o trajeto, na frequência de 1 Hz, até que você conclua todo o trajeto da cicatriz da abdominoplastia. Tá? Meninas, nessa aula a gente não vai abordar a colocação do taping, porque o taping a gente já coloca num pós-operatório, tá? O que eu poderia colocar aqui seria um tape para drenagem, mas se a gente vai ter durante o conteúdo aí das nossas aulas gravadas, vocês vão ter esse conteúdo gratuito também para colocação do tape. Boa noite, meninas, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tenham uma boa noite. Essa foi a nossa aula, nossa 11ª aula do nosso workshop online 100% gratuito, aula de pós-operatório. Nós trabalhamos aqui hoje um pós-operatório recente, até 21 dias, que a gente fala que é pós-operatório imediato até 21, 30 dias. Passou disso aí, é a nossa aula de amanhã, fibrose. Quer saber como que trata a fibrose? Fibrose, aderência, cicatrizes, queloides. Quer saber qual que é a frequência? Show na nossa aula amanhã, viu, meninas? Clica na nossa aula amanhã e vem para o nosso YouTube.